Você que conhece o Ibero-Americano há mais tempo sabe o quanto nos dedicamos a oferecer qualidade no aprendizado e na preparação dos nossos alunos para as universidades, inclusive no currículo internacional. Uma das principais ferramentas de preparação para universidades no exterior é o SAT. O SAT é uma prova que avalia inglês e matemática e vale 1.600 pontos. Recentemente, uma de nossas alunas atingiu a pontuação de 1.530 pontos. Isso significa que é uma pontuação entre os 3% mais altos do mundo. E por conta disso, nós trouxemos hoje uma entrevista com ela para falar mais sobre esse processo de preparação. Olá família CIA, hoje nós estamos aqui com a Paloma Djernings Cortes, ou Cortes? Djernings ou Djernings. Cortes. Ok, e nós vamos falar sobre uma grande conquista recente, certo? Como foi para você receber a notícia do seu resultado no SAT? Foi realmente muito gratificante, porque vem sendo uma coisa que eu trabalho há muito tempo, desde o ano passado, e é um processo muito fundamental para ter essa chance de conseguir candidatar para uma faculdade americana e ao redor do mundo inteiro. Você esperava tirar uma nota tão alta ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa, porque planejava fazer mais de uma prova e tal. Essa era só mais um teste, foi a primeira que eu fiz. Então, realmente foi uma nota inesperada e muito boa, mas que também trabalhei muito para conseguir ela. Não foi por acaso, né? Mas veio mais fácil do que você esperava. Sim. Legal. Você já sabia o quanto essa pontuação é rara e significativa? Já tinha essa base de... Porque pesquisei bastante, tinha meus objetivos muito bem definidos, sempre sabia qual que era a minha meta a traçar, mas realmente foi muito bom quando chegou lá e eu só vi a nota lá bonitinha, e daí lá no site descreve que está entre 97, é maior ou igual a 97% da nota que o pessoal do Brasil tirou. Fala um pouco sobre a sua rotina de estudos, né? Quantas horas por dia você se dedicava a essa prova especificamente? Olha, daí no colégio sempre teve muito auxílio do pessoal, então normalmente quando acabava as atividades das aulas já pegava e fazia questão do SAT, principalmente na aula de matemática, o professor Vinícius sempre me ajudou bastante a corrigir provas, e também teve a possibilidade de fazer simulados do SAT no colégio, que foi uma coisa que facilitou muito minha vida, porque não tinha que fazer muitas provas a mais. Claro que fiz vários simulados a mais, acho que até agora já fiz 11 simulados do SAT ou mais. E durante a semana sempre ficava aqui no colégio até 7 da noite, até 6h30, estudando a mais, na semana eu fazia 6 aulas de SAT a mais, além de questões extras e simulados. Além do que já era dedicado a todos em sala, né? Sim. Não tem mistério, né? Tem que trabalhar. Que materiais ou plataformas você usou para se preparar? Isso daí eu tive muito auxílio, tinha uma bolsa que eu consegui com o PrEP, então eles passaram um treinamento, tinha aulas para isso, mas também foi muito vídeo no YouTube, muito SAT, simulado do SAT do College Board, Khan Academy, completei ele inteiro, então tudo isso me deu uma noção muito boa de como estudar de forma sistemática, estratégica e planejada para o SAT. Talvez o ouvinte, né, não saiba o que é o PrEP, um curso que você fez, que foi uma luta também. Dá uma resumida sobre o que foi o PrEP. O PrEP faz parte da Fundação Estudar, é um programa muito legal que eles auxiliam jovens do Brasil a se candidatar para faculdades americanas. Então, ano passado foi um longo processo de aplicação para eles, porque eles têm uma taxa de aceitação também muito baixa, eles são um processo seletivo para conseguir essa bolsa. Então, tinha vídeo, tinha redação, tinha prova de lógica, tinha inglês, diversos testes, diversas cartas de recomendação e coisas assim. E daí depois que eu fui aceita para eles, esse ano estou conseguindo fazer todo esse processo com o auxílio deles para me candidatar para fora, sem ter nenhum custo a mais, porque realmente esses processos são muito caros, esses auxílios das empresas é muito caro. E com o PrEP consigo já revisar redações, ter todo o planejamento de quais faculdades escolher e também do SAT. Então tudo isso foi muito benéfico para mim. E foi uma luta, né? Você correu atrás, Sim. Fez a rifa, né? Teve toda essa movimentação também. Só isso já foi uma conquista. Agora, então, conquista em cima de conquista, né? Vamos lá, falar sobre dicas e estratégias que você pode dar
para quem vem por aí. Que dicas você daria para quem está começando a estudar para o SAT? Quando você está começando a estudar, a primeira coisa é pegar e fazer simulados. Primeiro faz um simulado para você conseguir averiguar. Cara, o que eu preciso melhorar mais? O que está mais complicado? Já é dividido parte de matemática, parte de inglês. Uma coisa que normalmente todo mundo vai ter dificuldade no começo é o tempo, porque é uma prova que o tempo é meio apertado. Até nessa última prova eu tive problema com o tempo e agora busco melhorar ainda mais. E daí você faz simulados e você aprende a dividir questões por área. Porque tem questões específicas. No começo você vai ter questões de vocabulary, daí alguns textos que também são divididos entre claims e análise de gráficos, e depois grammar, daí você divide ela em outras sub-áreas. E é muito importante você saber identificar. Fez o simulado, marca lá no caderno. Errei tantas questões disso, errei tantas questões daquilo outro. Aprende aquilo lá porque, principalmente de provas anteriores do SAT, eles repetem muito textos. Então a questão não vai ser igual, mas o texto você já vai ter uma noção do que ele fala. Então você pega, divide por área, vê, isso daqui eu tenho que melhorar e foca bastante nisso daquilo. Daí vê videoaula, faz tudo e faz diversas questões sobre aquele assunto e daí continua e daí vai averiguando a partir disso. Treino. Mais ou menos isso. Eu acho que você já falou, então, a parte mais difícil que você considera do SAT. Olha, pra mim, o tempo foi uma dificuldade, mas realmente inglês pra mim eu tinha muita dificuldade, sempre tive. Até quando eu entrei no colégio aqui, tive que fazer reforço, tirar uma nota básica, porque não era uma coisa que eu estava acostumada. E daí o colégio me ajudou muito nisso, consegui desenvolver desde o 6º ano bastante. Mas aqui no SAT ainda tinha uma dificuldade a mais, porque você está competindo com pessoas que é a língua nativa deles, então tem essa diferença. Sim. E gramática até em português para mim é meio complicado. Mas daí peguei e consegui analisar, aprender certinho, foquei bastante naquilo, assisti todas as videoaulas que tinha para assistir e no final das contas até consegui uma nota maior de inglês do que até de matemática. Tirei 790 de 800. Então provavelmente deve ter errado no máximo uma ou duas questões. Um ponto interessante que você colocou, que eu gostaria de acrescentar nessa entrevista, que eu te acompanhei desde que você chegou, né? E quem vê você falando, assim, do tanto que você estuda, o que você já fez, você falando bem, assim, acha que você deve ser de outra espécie, né? Já nasceu assim. E foi assim desde o começo, essa facilidade toda para os estudos? Definitivamente não. Até quando eu faço projetos ou palestra com as pessoas e tal, a primeira coisa que eu chego me apresentando a única coisa que eu acho que fez diferença para esse meu processo foi determinação, porque no 6º ano eu ficava de recuperação, quer dizer, no 5º ano eu fiquei de recuperação em português, 6º ano quase fiquei de recuperação em inglês se não fosse fazer monitoria com o professor Gilberto de inglês, tirava nota baixa e tudo mais, mas daí foi o momento que eu parei para pensar quais que são as minhas metas, parei para pensar também quais são os meus sonhos, parei para pensar também quais eram as minhas paixões. E daí depois desse momento, depois que eu defini isso, eu consegui começar a sonhar em conhecer o mundo, começar a sonhar em estudar fora, e daí eu tracei minhas metas. Para fazer isso eu preciso ter tal desempenho, para fazer isso eu preciso participar de tais projetos. E daí assim eu conseguia ter essa motivação para continuar estudando, porque, cara, quando você tá lá de madrugada, você tá querendo dormir, você tá querendo sentar no sofá, mas quando você tem uma motivação bem definida, você consegue estender isso, você consegue lutar, e também você tem que entender o que você gosta. Porque você pode, sei lá, para passar na faculdade seria bom você fazer a Olimpíada de tudo. Mas você não vai ter animação para conseguir estudar tudo. Então define as matérias que você gosta e tenta fazer aquilo, estudar aquilo que você gosta. Porque depois de um tempo você vai perceber que, cara, até que é legal estudar, até que é legal aprender coisas novas. E não ficar só preso na sala de aula porque acaba sendo maçante. Mas quando você vai explorando esse seu mundo por conta própria, vai pensando na internet, vai fazer cursos extras, acaba percebendo que é bem divertido. Para você que hoje tem 10, 12 anos ou tem um filho com 10, 12 anos, isso aqui é um grande exemplo, tá? Excelente para vocês se inspirarem, tá? Como você lida com a ansiedade antes e durante as provas? Isso realmente foi um problema muito grande que eu tive, porque começava o ensino médio, daí tinha muita coisa para fazer e eu sempre fui fazendo muita coisa fora da aula, muitos projetos extras,
E daí ficava sempre dividida desse mundo. Ai, quero tentar o Brasil, quero me esforçar para o Enem, quero ir bem em vestibular, mas também quero estudar para fora. E essa é uma agenda que é meio complicada. Até quando você foca para fora só já é complicado, já é uma agenda lotada. Então misturar esses dois mundos é realmente uma coisinha um pouco estratosférica antes de você aprender a manejar tudo isso. Então no primeiro ano eu tinha muita pressão com notas. Que para você passar numa faculdade fora, principalmente as tops e tal, você tem que ter notas muito boas. Você tem que ter o seu GPA, que é a sua média geral das notas desde o 9º ano, muito bom. Então eu sempre tive essa pressão com nota. Daí pegava para fazer simulado do Enem junto. E aquele negócio não tinha como tirar 1000 no Enem. E daí ficava muito essa pressão antes das provas. Daí tinha problema para dormir e tudo mais. Daí isso baixava meu desempenho. Até que teve uma vez que eu fui fazer o Summer Camp lá de Harvard. E daí lá eu acabei achando maravilhoso. Daí eu tava amando o curso. E daí teve a prova final. E quando você pega para fazer uma prova final de um curso de Harvard, você tem uma pressãozinha ali boa. Mas aí eu peguei e fiquei estudando até as 9 horas da noite. E porque tinha muito conteúdo. Era conteúdo que é para um semestre inteiro. E eu tava estudando ali. Daí eu cheguei no quarto, aí deu problema com minha colega de quarto, deu um monte de coisa e eu não consegui dormir. Eu fiquei acordada até as 4 horas da manhã e tinha uma prova importante no outro dia. E no final deu tudo certo. Consegui respirar, tive auxílio de muita gente, consegui passar por isso. Mas naquele momento eu percebi, esse meu último ano é sim um ano muito tenso, é um ano de application, que é processo de candidatura para os Estados Unidos, mas não só em fortalecer meu acadêmico, eu também tenho que fortalecer a Paloma, tenho que fortalecer o meu emocional, o meu equilíbrio, para eu não só passar na faculdade, mas aguentar fazer a faculdade, aguentar ter essa vida nova, porque é um outro mundo. Porque essa pressão nunca diminui, ela vai aumentando. Exatamente. E daí, para não ter essa quebra, para não chegar lá e desistir porque não aguentou, esse ano é um ano que eu venho trabalhando muito isso. Então, aprender estratégias de como você consegue lidar com isso. Por exemplo, um dia antes da prova, eu sempre tenho mania de estudar, mas daí eu coloco até um limite. Vamos falar, eu sei que eu não vou aguentar não estudar, eu sei que não é recomendado isso, não estou falando para você estudar 20 antes da prova, mas é uma mania minha, então eu coloco, eu posso estudar até meio-dia, eu posso estudar até 3 da tarde, mas eu não vou passar de 5 da tarde, porque a partir desse momento eu vou na academia, vou correr, daí vou na piscina, eu vou na sauna, e daí eu vou pegar uma noite relaxada, vou comer coisas leves e tal para não pesar, vou escutar música, vou fazer coisas assim, para daí conseguir ir dormir com a mente tranquila, não ficar repensando naquilo. Gente, no primeiro ano tinha noite que eu dormia no simulado e eu sonhava com as questões. Eu pegava e sonhava com o professor escrevendo no quadro, qual a alternativa que eu tinha que marcar. E daí, com esse processo, é realmente um treino que você tem que fazer toda vez antes dos simulados, antes das provas importantes, para você conseguir fortalecer isso. E esse ano, realmente, eu percebi que teve uma melhora muito grande. Tipo, antes do SAT, eu consegui relaxar muito bem antes da noite anterior. Acordei uma vez durante a madrugada? Acordei, mas aí consegui voltar a dormir de boa, não teve problema. E relaxei bastante. E isso é uma outra dica que eu dou para o SAT, que me ajudou bastante. Porque daí não é questão emocional, mas é mais estratégia. Quando você pega e começa já com inglês, que é o primeiro módulo do SAT, você não tem como trocar porque ele tem tempos definidos, você acaba que não é sua língua nativa, você não está acostumado a chegar lá numa prova e começar a ler isso. Então, acordar e já ir para a prova fazer isso. Então, uma dica que eu dou é acorda mais cedo no dia, dorme cedo, relaxa, mas no dia acorda um pouco mais cedo e faz só um módulo, porque em inglês tem 2 módulos, um módulo de um simulado do SAT. Que aquilo vai fazer sua cabeça começar a funcionar, você começa a já raciocinar em inglês ali, você já começa a puxar todos aqueles conteúdos que você já aprendeu e você chega na prova mais acordado para fazer toda ela. Caramba, altíssimo nível, né? Eu acho que você também já tocou nesse assunto, mas voltando nessa questão da crise, da dúvida, do desânimo, qual você diria que foi o momento mais crítico de dúvida, de autoquestionamento, alguma coisa assim? Eu acho que foi no começo desse ano, até fui na sala da Ana Cristina, na sala da Marisa e tudo mais, porque tem muitas coisas que não vão dar certo, e isso é realmente uma coisa que você vai se acostumando nesse processo muito facilmente, porque desde o começo vai ter coisa assim, desde o 9º ano você perde competição, você tem Olimpíadas que eram para ser fácil, você conseguir passar e você não passa. Você vê todo mundo tendo... Daí quando você entra nesse mundo, você começa a conhecer um monte de gente muito incrível e tal, pessoas que você encontra em competições, e daí você começa a seguir eles, começa a acompanhar a vida deles.
E daí eles vão ganhando tudo, eles vão participando de tudo, você fica muito se comparando. E daí isso é difícil. Mas o problema maior para mim foi a questão de inscrição em summer camps. Porque summer camp você tem todo o processo de inscrição que você normalmente teria para uma faculdade. Então você tem que escrever redação, você tem que escrever carta de recomendação, você tem que fazer vídeo, você tem que colocar suas extracurriculares. Então é bom para você se acostumar com o processo da faculdade. E daí, esse começo desse ano, eu tinha sido rejeitada em 2 programas. Só que eu também coloquei em 2 programas meio seletivos. Eu passei para a fase das entrevistas e tal, mas não foi depois. Mas era, tipo, muita pouca gente do Brasil. Acho que 2 coisas, assim, bem seletivo mesmo. E daí eu não passei. E daí não foi nesse, não foi um TA também, porque eu precisava de bolsa. Não ia conseguir arcar sem bolsa e a bolsa fica mais competitiva ainda. E daí esses momentos são a hora que a gente para e se questiona. Cara, se eu não passei nesse, que tem um processo seletivo que vai ser igual da faculdade, será que eu passo da faculdade e tudo mais? E acho que isso te faz questionar bastante. Mas daí é um momento que você para pra pensar. É bom ter isso que você consegue analisar a sua estratégia. Cara, será que eu tenho que mudar o jeito que eu escrevo redação? Olha, essa atividade extracurricular, será que eu tenho que focar em uma área diferente? Será que eu tenho que saber vender meu peixe melhor? Porque lá fora também tem muito disso. Não é só você tirar notas boas, não é só você bem no colégio, ou só você ganhar Olimpíadas e fazer projetos. Você tem que saber se vender seu peixe, você tem que saber se comunicar, você tem que mostrar quem você é, até porque tem faculdade que você vai ter que escrever uma redação principal que vão para todas as faculdades, mas tem faculdade que pede mais 5 redações, mais coisas assim que você tem que saber explicar quem você realmente é, por que você é único, porque você merece entrar na faculdade, porque você vai ter sucesso e vai fazer diferença lá. Então, saber contar isso em um espaço de 300 palavras, 600 palavras, é difícil pra caramba. E daí é um momento em que você consegue parar e pensar, tá, não passei agora, mas quem eu posso sentar com coordenadores, com professores, com pessoas de todo lugar do mundo, só entrar em contato para realmente tentar ajudar e melhorar sua estratégia para quando você conseguir, nesse processo de application, candidatar para a faculdade, você ter mais sucesso. Caramba. Bom, vamos passar um pouco agora, um olhar para o futuro, né? Se você já tem a faculdade preferida, o destino preferido, ou a blusa já fala por si só. Mais ou menos isso. Tenho sim minhas metas, são bem ambiciosas, mas estou tentando trabalhar bastante para conseguir chegar nesse processo. Então, realmente, meu sonho é fazer a faculdade de Harvard. Depois que eu fui para lá no Summer Camp, me apaixonei pela faculdade, me apaixonei pelos professores. Lá tem muitos equipamentos, tem muitas técnicas, tem muitas pesquisas maravilhosas. E seria um sonho, morar em Boston ali, ficar passando naquela pontezinha do Charles River, seria maravilhoso. E estou lutando por isso, meus objetivos são ir para essa área de biologia molecular e celular e quem sabe fazer uma concentration em neuroscience, neurobiology, que lá você também tem isso, que você pode se graduar em 2 coisas, você pode fazer uma graduação com um negócio que é minor, que é tipo uma graduação um pouco mais resumida. E é uma coisa que eu amo, porque eu amo explorar diversas áreas, então é onde eu me encontro. E daí, esse seria meu objetivo, mas também penso ao redor do mundo, também, quem sabe Inglaterra, quem sabe Alemanha. E tem diversas estratégias, plano A, B, C, e todos eles eu acho que amaria participar. Legal. Qual foi o maior desafio e a maior alegria até agora, nessa jornada? Maior desafio. Vou começar pela alegria, que eu acho que esse é um pouquinho mais fácil. Eu digo para vocês que não foi nenhuma competição, não foi nenhum desempenho, não foi nenhuma nota, mas sim as conexões. Porque nesse processo, é um processo dificinho, é um processo que requer muito de você, mas que quando você vai caminhando por ele, você vai vendo que tem muitas pessoas que te apoiam. Você vai encontrando muito auxílio por aí, e eu acho que isso me fez perceber mais bondade das pessoas. Que você vê que também tem gente que se importa, que quer se dedicar, que também é apaixonado por aquilo que você quer apaixonado e que só quer te ensinar. Então, tive contato com professores de Harvard que, cara, me ajudaram tanto. Eles pegavam e mandavam contato de outros professores para me ajudar em projeto, me ajudavam em revisando o trabalho, passavam um artigo para eu passar a opinião.
E quando eu conseguia pegar e fazer conexão entre duas pessoas importantes, para mim esse era o auge. Teve uma vez que tinha uma professora da UFMT que estava publicando um livro, e eu consegui conectar ela com uma mulher do meu governo e ter essas conexões, ter esse network, falar com as pessoas, eu acho que é uma das coisas que mais me dá alegria, que mais faz eu valorizar essa caminhada que eu tive até agora. E desafios, eu acho que Cara, teve vários desafios nesse caminho. Questão de ter que estudar até mais tarde. Teve noite que eu dormia só 30 minutos, porque tinha prazo para entregar no dia seguinte. Mas eu acho que a caminhada faz valer muito a pena e eu acho que é bom dar risada desses processos depois. Então, teve percalços, mas acho que todos eles valeram muito a pena e eu ia estar muito chateada se eu não tivesse começado nessa caminhada desde o sexto ano, Sexto ano não participava de muita coisa, não. Acho que foi um processo que eu comecei a me desenvolver academicamente como pessoa. Até porque eu era horrível. No sexto ano você acordou para criar uma base e mais para frente você descobriu as outras possibilidades. Sim. Aprendi a tentar me esforçar, a ter dedicação e a me comunicar. Porque realmente, Gilberto sabe bem que no sexto ano eu era meio caladinha. Vocês não têm noção da transformação, gente. Que essa pessoa aqui do lado Ela chegou aqui, ela não falava nada com ninguém. Ela era aquela quietinha que entrava muda e saía calada. É realmente uma conquista e tudo que você falou aqui é muito guerreira mesmo, tá? Parabéns. Obrigada. O que você diria para você mesma entrando aqui no colégio no sexto ano? Era muito disso de saber quais sonhos você tem, saber quais são suas motivações, saber quais são suas paixões, então saber perguntar nas salas, saber focar, ver o que você gosta. Eu realmente sempre segui a ideia de que eu queria ser advogada, acho que por influência da família e tudo mais. Mas depois que eu comecei a estudar, a ver isso, eu fui para um summer camp em Oxford e lá eu fiz 2 semanas de curso de medicina. Eu fiz porque eu acho que eu tinha assistido muito The Good Doctor recentemente, então eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer isso. Mas eu só sei que daí eu fiz a inscrição e um mês depois pensei, não tem nada a ver comigo isso, eu não vou gostar, eu quero ser advogada e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu realmente me descobri. Porque quando você tá só na sala de aula, só estudando pro Enem, só estudando para conteúdo, acaba que você perde um pouco da experiência. Mesmo que aqui no colégio teve muito mais isso, teve muito esse processo. Mas você tem que tentar se descobrir sozinho também, porque não tem como os professores te ensinar tudo e muitas vezes você tem preconceito na sala de aula de querer fazer isso, dar as coisas mais. Então, quando você vai procurando os caminhos, tendo experiências diferentes, você consegue saber o que você quer para a vida. Você sabe o que você é bom, você sabe o que você tem curiosidade. Porque lá daí começava a discutir sobre as bactérias, sobre o processo de reprodução delas, daí começava a surgir um monte de ideia na minha cabeça, um monte de pergunta, e descobri que era isso que eu gostava, e depois disso não parei mais. Então, dica também para mim do sexto ano seria, tenha bastante experiências. Vocês que estão começando agora, é um momento maravilhoso para vocês começarem a fazer isso, porque vocês vão conseguir testar, vocês têm tempo. No terceiro ano você não tem mais tempo, agora é o processo final, é a corrida final. Mas no sexto ano você pode experimentar tudo o que você quiser, você pode fazer Olimpíada do DNA, você pode fazer Olimpíada de todas as áreas, você pode ter Summer de todas as áreas, você pode conversar com pessoas de todos os mundos diferentes, desenhar, fazer podcast, qualquer coisa, para descobrir o seu caminho. Que quando você sabe do seu caminho, fica mais fácil caminhar por ele. É muito importante você falar isso, porque possivelmente muitos pais vão estar assistindo essa entrevista e vão pensar assim, será que eu devo colocar meu filho desde o sexto ano numa outra escola que já faça simulado, que já tenha muito conteúdo, que já seja forte, ou permito que de sexto a nono ano, um colégio que faz experiências, que promove produções, trabalhos com criatividade, com senso crítico, será que vale a pena isso? Será que eu não estou arriscando? Tá aqui, gente. Dá resultado, tá? Inclusive dá resultado, além de tudo, que o principal, na verdade, é você ter essa maturidade, esse senso crítico diante da vida, né? Essa autonomia para lidar com tudo que você lida, né? Incrível. E mais uma coisa, questão de dica mesmo, quando você está cansado, você só para e pensa, por que eu estou fazendo isso? Por isso você tem que ter seus objetivos definidos, tem que testar antes. Porque daí quando você estiver lá cansado, não querendo estudar mais, você não aguenta mais ler aquele livro, não quer mais fazer aquela inscrição naquele negócio porque tá chato, você para e pensa,
eu estou fazendo isso por um motivo. Eu amo a caminhada, mas eu consigo ter essa determinação porque eu sei aonde eu quero chegar. E você vai fazer curvas. Pra mim, eu sou uma pessoa que planeja muito, então pra mim é muito difícil ter essa mudança de planos e tal. Mas também é uma coisa que você aprende muito nesse caminho, que você tem seu objetivo. Você vai dando as curvas e tal, e você vai chegar, vai traçar normalmente outros objetivos, mas você vai conseguir chegar a algum lugar. Você pode fazer desvios de rota, mas sempre com o objetivo em mente. Vamos para a reta final agora, e é muito importante a gente ouvir de você, entre família, professores, amigos, as pessoas que contribuíram aí para a sua jornada, pessoas importantes no processo. Realmente, eu acho que as pessoas mais importantes nesse processo foram muito minha família. Então, sempre me ajudando a não me perder no caminho, não me perder nessa ideia de ficar só estudando, não me perder na ideia de que, estou fazendo isso só porque quero ganhar um prêmio. Não, estou fazendo isso porque eu gosto, porque é minha paixão. Fazer as coisas pelos motivos certos. Muita questão de professores também, porque sem os professores você não acorda para a vida. Você pode até querer e tal, você pode até correr atrás, mas é muito difícil a caminhada sem eles e normalmente são eles que dão aquela dica inicial que fazem você começar. Foi até o professor Quance, que acabou saindo do colégio e tal, que chegou na sala e falou quem queria fazer um biodigestor e tal. E eu nunca imaginei que aquilo ia fazer tanta diferença para mim. Mas aí, a partir daquela ideia que ele deu e tal, ninguém queria aceitar porque você acaba mexendo com estrume, né? Com estrume e tudo mais. Mas foi um processo que me abriu muitas portas. Pode vazar no carro, quando vai levar no dia. O professor Gilberto sabe bem disso, foi no carro dele, mas tudo bem. Mas foi um processo, depois consegui participar de feiras, consegui desenvolver projetos, agora mexo com questão de implantar eles em aldeias, em diversos ambientes, desenvolvi 3 projetos de competição acadêmica, de bolsas de estudo, a partir de um simples biodigestor para a feira do colégio. E eu acho que muito mais também agradecer a coordenação, porque muitas vezes fui lá chorar, muitas vezes fui lá reclamar, eles me auxiliaram demais e fizeram muita diferença nessa caminhada, definitivamente. Obrigado em nome de todos os da equipe que eu sei que trabalharam duro também, né? E é com muito orgulho, né? Muito, muito gratificante a gente poder ajudar. E aí agora, para finalizar, que mensagem você deixa para outros colegas mais novos que têm grandes sonhos também? Acho que muito ter na cabeça de que os sonhos... até o tópico de um processo umas palestras que eu estou fazendo nos colégios e tal, que é justamente construindo sonhos. Para você conseguir sonhar, ter certeza que pode parecer impossível, pode ser difícil agora, mas se você não correr atrás, pode ter certeza que você no futuro vai ter um arrependimentozinho ali por nunca ter tentado. Então, corre atrás, se dedica, saiba por que você está correndo atrás dele e tenta. Hoje em dia você tem oportunidade para tudo. Você consegue fazer tudo o que você quiser, você tem conexão com todos os lugares do mundo. Te mandar uma mensagem, sei lá, você entra no site de fundações, você entra nos sites, no Instagram das pessoas, você consegue mandar mensagem e eles te respondem. Eu consegui conversar com cientistas de Washington, donos de fundações que bancam mestrado, doutorado, virei amiga próxima deles, curte stories toda hora, comenta, conversa, professores de Harvard, professores, alunos de Edinburgh, que é uma faculdade muito boa da Inglaterra. Você se conecta com toda a gente de todo lugar do mundo. E você tem muitas oportunidades, você tem competições que te dão bolsa para fazer qualquer coisa. Você consegue viajar o mundo só por participar de Olimpíadas. Você consegue ir de graça para diversos lugares. Você consegue ter oportunidades que vão fazer diferença não só agora, não só para sua faculdade, mas para sua vida inteira. Suas conexões, o seu desempenho, as coisas que você aprendeu agora não vão se perder quando você se formar no 3º ano. Vão ser coisas que vão fazer diferença para sempre na sua vida. As conquistas que eu tive agora, certeza que quando eu quiser ter uma vaga de emprego, as startups que eu comecei a fundar, os programas que eu participei, vai fazer muita diferença no meu currículo profissional. Então, definitivamente não é uma perca de tempo.
E é bom o caminho. Não tô falando isso só porque, sei lá, sou uma pessoa doida que gosta de estudar. Claro que tem matérias que eu não gosto de estudar. Tem muitas coisas que é meio chatinho de fazer. Mas é divertido, você cria conexões e não é só estudar. É um processo inteiro. Realmente, com base em tudo que você falou hoje aqui, dá pra ver que não é um processo fácil. Mas o mais importante que você falou, na minha opinião, é o porquê. Tenha claro o porquê. Porque a partir de um ideal, a partir de uma visão de futuro para você, eu acho que isso muito aluno ainda não tem, não acordou, não teve esse despertar. Você tem essa noção do porquê que você está fazendo isso, aí você aguenta qualquer esforço. E você é exemplo disso, tá? Pessoal, parabéns, obrigado pela presença, Paloma. Sucesso. Obrigada, professor, pelo convite. Foi E maravilhoso até a próxima. aqui. Até.